E aí, galerinha, tudo massa, tudo jóia? Na aula passada a gente viu a importância de se trabalhar com aberturas entre retas. Agora a gente vai utilizar alguns instrumentos para medir essa abertura entre retas. Mas para isso eu vou construir, né, um ângulo qualquer. E aí a gente, para começar a nossa ideia de ângulo, a gente precisa pelo menos de um segmento de reta. Então eu vou fazer esse segmento de reta, tá? Eu vou pegar aqui a nossa régua e vou desenhar um segmento de reta aqui de, sei lá, qualquer tamanho, tá certo? Depois a gente pode mexer. Então, vou desenhar aqui com 8 centímetros de tamanho. Se você achar que é pouco, eu posso aumentar aqui a reta, eu posso aumentar aqui a régua e falar bem assim, não, eu quero, em vez de 8, eu quero maior. Legal? Esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de origem. Então, aqui que eu vou fazer a origem. Eu vou fazer com que uma outra reta saia daí. Por isso que eu chamo de origem, tá? E por isso que, em geral, a gente coloca assim, ó. Em geral, a gente coloca O para esse ponto. Mas pode ser qualquer letra, tá? A, B, C, você escolhe o nome que você quer dar nesse ponto aqui. Em geral, eu coloco O. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer um desenho que uma outra reta saia daqui, ó, desse ponto aqui. E suba. Só que eu posso fazer assim, eu posso escolher aonde que eu quero. Essa minha escolha, ela está relacionada com a abertura que eu vou querer. Eu vou querer o quanto aberto. Então, eu vou querer o quanto aberto. O quanto que eu quero de abertura aqui. Se a gente falar de abertura, eu não posso usar régua, porque se eu for tentar usar a régua aqui, não vai adiantar nada, né? Se eu tentar usar a régua aqui, ó, aqui tem 9 centímetros, de baixo tem 8, mas não adianta muito falar de abertura. Isso aqui não é abertura. Régua serve para medir distância. Então, eu não sei como calcular a abertura através de régua. Então, esse instrumento aqui, ele mede distância. Então, eu vou descartar a régua, que eu não preciso mais. O que eu preciso? Eu preciso, na verdade, de um círculo para falar o seguinte: quantas partes eu tenho aqui? Essa é a nossa pergunta aqui agora. E falar bem assim, ó. Quantas partes eu tenho nessa abertura aqui? Essa parte aqui. Quantas partes são desse círculo todo? Aí agora eu tenho uma abertura. Esse círculo todo, ele tem 360 graus, um círculo todo. Aqui eu quero saber quantos pedaços tem aqui. Aí, desse 360, quantas partes eu tenho? Aqui todo tem 360. Quantas partes eu tenho? Para fazer essa pergunta, eu preciso de um outro instrumento que não é a régua. Professor, mas e o tamanho da circunferência interfere? Não. Você pode ter uma circunferência e a quantidade aqui vai ser a mesma, tá? Porque quando o círculo que é dividido em 360 partes e não o comprimento dele, por isso que a gente utiliza esse grau. Grau quer dizer relativo. Então, é relativo a quê, professor? É relativo a esse espaço que está sendo ocupado aqui. Ó. É a quantidade que está sendo utilizado do círculo para fazer essa abertura. Então, por isso que a gente fala grau, que é uma medida relativa, certo? Bom, então eu vou apagar aqui, a gente não quer mais esse círculo, porque a gente já sabe. Então, eu vou pegar um instrumento para medir essa abertura aqui. O instrumento que eu vou usar é esse aqui, ó. O nome desse instrumento aqui é um transferidor de graus. Geralmente, quando você vai na papelaria e pede um transferidor de graus, ele vem assim, com 180 graus, ou seja, a metade de um círculo. Se o círculo todo tem 360, a metade tem 180. Então, esse aqui tem 180. Ou então, você pode buscar um círculo em que tenha 360, a parte toda, tá? Como é que eu vou usar? Esse ponto aqui, ó, ele é o centro. Eu vou colocar ele na origem. Eu tenho que coincidir esse centro com a origem, tá bom? Pode falar. Se não quiser falar, pode botar no chat, pode botar nos comentários, tá?
Então, esse centro, ele vai ficar em cima da origem. E o outro pontinho, esse ponto aqui, ó, o zero, você vai combinar o zero ou em cima dessa reta ou em cima da de cá, mas você tem que estar sempre colocando de uma para você medir a outra, tá bom? Então, eu vou puxar aqui, nesse caso aqui, ó, coincidir, ó, de novo, ó, eu vou coincidir aqui, tá vendo, ó, o zero em cima do zero. Desculpa, o centro em cima do pontinho aqui da origem. E esse zero em cima da reta. Não pode, ele não pode ficar para baixo assim, tipo, aqui não pode fazer assim, porque aqui está errado. Você tem que coincidir, pega no papel bem devagar e vai levando assim, ó, até ficar certinho. Tá? E agora eu vou medir essa abertura. Como é que eu vou medir aqui, professor? Daqui para cá tem 10 graus. Ó. Aqui tem a régua, está medindo em grau. Cada pedacinho desse, cada traço desse é 1 grau. Daqui até aqui tem 10 tracinhos, por isso aqui é 10 graus. O que significa 10 graus? São 10 partes de 360. E não importa o tamanho, se o tamanho for maior, também não importa, é a mesma medida. Ó. E eu e Nicolas, a gente estava discutindo sobre isso. Né, Nicolas? O tamanho aqui não importa. Ó. Okay? A medida vai ser sempre a mesma, não importa o tamanho do círculo. Por isso que a gente coloca graus. 360 graus quer dizer relativo às partes do círculo. Aqui eu vou medir como? 10, 20. Opa, não chega a 30 e nem é. Não chegou a 30, mas passou de 20. Então vamos lá. 0, 10, 20. Quantos pauzinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28. Então, essa abertura aqui tem 28 graus. Então, eu vou escrever essa abertura aqui assim, ó. Essa abertura aqui tem 28 graus. O que significa 28 graus? Aqui, ó, a medida dela aqui, tá vendo? 0, 10, 28. Por que 28? Eu contei aqui, ó, 8 tracinhos para cá. Beleza? Com essa medida aí, 28 graus. Certo? Mas eu falo graus porque é relativo à circunferência, não depende do tamanho da circunferência, depende da divisão dessa circunferência. Bom, vou apagar aqui, já que a gente entendeu essa medida, e vou falar bem assim, essa abertura aqui você quer com quantos graus? Jobson, me fala um valor aí, de quantos graus você quer, Jobson? Então, eu falava assim, ó, eu quero uma abertura, essa tem 28, eu quero fazer uma que tem uma abertura de tantos graus, fala para mim aí um valor. Valor exato, de preferência. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Fala para mim, Jobson. Jobson? Nicolas, fala para mim um valor, Nicolas, por favor. Escreve no chat aqui também, tanto faz. Fala, Nicolas. 116. 116? Ah, você me sacaneou também, mas tudo bem, vamos lá, no 116. Poxa, eu pensei que você ia me falar um número mais exato, cara. Então vamos lá, ó. Aqui, eu vou subindo aqui, vou abrindo, ó. Aqui tá 30, 40, 80, 90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. Essa abertura aqui, a gente mediu ela e a gente faz esse desenho aqui assim, ó. Essa medida aqui é de 116 graus, porque Nicolas pediu 116 graus. Então, significa que da circunferência toda, eu tenho 116 partes de 360. Certo? Então, essa que é a nossa ideia de medida. Como que a gente mede um ângulo? Como que a gente pode perceber uma abertura? A gente vai estar trabalhando sempre desse jeito, sempre pensando nessa abertura. Vou fazer apagar esse aqui, e vou fazer outro segmento de reta aqui. Vou fazer esse segmento de reta. Agora, eu vou dizer bem assim, olha, eu quero um ângulo, esse ângulo tem que ter um nome bem especial. Esse ângulo eu vou chamar de A, O, B.
O O tem um acento circunflexo, então significa que esse O é a origem. Então, vou colocar nomes aqui, tá? Esse cara aqui vai ser chamado de O. Tá? Esse cara aqui vai ser chamado de O. Esse ponto. Esse ponto aqui vai ser chamado de A. Então, só para a gente falar dessa linguagem aqui, A, O, B. Então, significa que eu vou puxar uma outra reta desse ponto aqui. Correto? Eu vou puxar uma outra reta desse ponto. Só que eu vou mudar a cor. Vou colocar aqui um vermelho, um rosa. Vou puxar essa reta aqui. E essa reta, ele vai ter esse ponto aqui, ele vai ser chamado de B. Porque aqui, ó, o ângulo AOB. AOB. Então, eu quero saber esse ângulo aqui. Então, só para a gente entender esse cara, eu vou chamar ele aqui de B. Beleza? Então, eu já sei que esse ângulo ele é AOB. Qual é a medida dele? Para medir ele, a gente vai utilizar o transferidor de graus. Transferidor de graus, eu preciso colocar esse centro aqui certinho, tá? Alguns que você comprar na papelaria vai vir com uma cruzinha, outros vai vir com a bolinha sem pintar, outros vai vir com a bolinha pintada igual esse aqui. Esse você coloca onde? No centro aqui, que é o ângulo aqui, ó, essa letra aqui, ó. E esse aqui você vai colocar em cima de uma dessas retas. Geralmente a gente vai colocar em cima dessa aqui, tá? Vai vir aqui, ó, centro com centro. Eu vou virar aqui um pouquinho para poder... Centro com centro. A primeira coisa aqui, e aqui você faz ajuste aqui. Okay? Qual é a medida desse ângulo? 0, 10, 20, 30. Então, esse ângulo aqui, ele tem uma medida de 30 graus. O que significa 30 graus? 30 partes de 360, ou seja, 30 partes de um círculo todo tem 360. Por isso que a gente tem que falar graus. Lembrando sempre, não importa o tamanho, se é grandão ou se é pequenininho aqui, ó, a gente está medindo a abertura, e a abertura é sempre 30 graus, não importa, ó. Pode ver aqui que eu estou mexendo aqui, é sempre 30 graus. 30 graus é a abertura. Então, a gente está falando de abertura, tá? Não do comprimento. Ok? Bom, vamos supor agora que alguém fale bem assim, olha, esse ângulo aqui, ele deve ter 90 graus. Certo? Esse ângulo aqui tem que ter 90 graus. Então, eu vou pegar aqui e vou ajustar. Eu vou pegar a régua, onde é que está 90? Eu já fiz um traço aqui, vou fazer o outro. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, ele tem que estar com essa linha cá em cima, tá? Então, eu vou fazer o traço desse jeito aqui, ó. Certo? Então, ele vai ficar com 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, essa que é a nossa ideia da gente estar trabalhando com ângulos. Nesse momento, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura da página 36 e da página 37. Na página 36, ele vai dar um nome especial a este ângulo. É um ângulo reto. A medida dessa abertura é de 90 graus. Ele vai indicar se um ângulo é agudo, um ângulo obtuso ou ainda um ângulo raso. Você vai ler isso na página 36. E na página 37 também vai vir um texto falando de esquadros, né? Ângulos notáveis. E na próxima aula a gente fala sobre esses ângulos notáveis e a gente passa a atividade da página 38. Se você quiser adiantar um pouquinho da página 38, tudo bem. Tá? Mais entendido, pessoal? A você que não pôde estar aqui conosco agora, tá? Deixe seu comentário aí no vídeo do YouTube aqui para poder a gente tirar as suas dúvidas na próxima aula. Beleza?